Meninos e meninas, como é que vocês estão, beleza? Né? Agora nós vamos continuar com a. Agora chegamos na semana 2 aqui do curso. O curso, a partir de agora, ele vai ficar um pouco mais complicado, tá? Em questão de tanto de programação quanto na parte matemática da coisa. Se vocês não entendem tanto disso, vejam vídeos anteriores, as quais eu explico bastante coisa, tá? Se você não sabe nada de programação, você está bem zero em programação, também tem o meu curso aqui do Zorobabel, tá? Curso de programação. Ele vai do zero, ou seja, te ensina sobre variáveis, tudo, até a parte de programação orientada a objeto, e já comecei a fazer a parte de versionamento também, tá? Pelo menos no dia de hoje, ao qual estou gravando esse vídeo, tá? Bem, talvez, dependendo de quando você estiver assistindo, você possa acabar comprando também e já tendo mais coisas, tá bom? Então, aqui o curso do Zorobabel, link na descrição. Então é o seguinte, deixa eu ver se agora está gravando, porque na vez que eu gravei aqui, ele não estava capturando aqui a tela direito. Então vamos lá. A partir de agora, nós temos que pensar um pouco no quê? Agora nós temos que pensar que existem funções aos quais nós vamos ter mais de um múltiplo. Então, na que nós fizemos na semana anterior eu digo, tipo, nos vídeos anteriores, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos simplesmente o θ0 mais θ1x. Lembremos que é a mesma coisa que eu colocar aqui, por exemplo, b mais x mais a de x, por exemplo. Simplesmente uma constante e um múltiplo. Uma constante e um múltiplo. Então, falar θ é mais para poder seguir a linguagem do curso do que exatamente para, nossa, ser uma coisa totalmente excepcional, né? Então, quando nós estamos tratando disso, né, nós temos que pensar também em outras coisas, principalmente quando nós estamos tratando do quê? Quando nós estamos tratando da nossa função, neste caso, na nossa função de hipótese. A nossa função hipótese, lembremos, quando nós estamos falando do vídeo anterior, nossa função hipótese x, ela era como? Ela era θ0 mais θ1 de x. O que era uma coisa, vamos dizer assim, simples da gente colocar. Só que agora, nós vamos deixar de utilizar simplesmente só algumas variáveis soltas, alguns múltiplos soltos, para nós começarmos a trabalhar com matrizes. Nós começarmos a trabalhar com isso. Neste caso, os θs eles estarão num vetor, né, que é uma linha por n colunas, tá? Então, a nossa nova função hipótese, ela vai ficar assim. Então, o nosso θ, ele vai deixar de ser um monte de variáveis e ele vai se transformar num vetor. E eu vou multiplicar por x. Mas você olha assim, você fala assim, Zoruba, tá certo desse jeito? Vamos relembrar a regra de multiplicação de matrizes, tá? Então, eu tenho minha matriz A, beleza? Minha matriz A, ela vai ter... Eu vou colocar um igual aqui, é só para representação, tá? Melhor eu deixar desse jeito. Ela vai ter, vamos dizer assim, por enquanto, m linhas por n colunas. Essas daqui são as linhas, essas daqui são as colunas, certo? E eu vou ter uma outra matriz B, que vai ter A linhas e B colunas, beleza? Aqui é a quantidade de linhas e aqui é a quantidade de colunas. Só que para eu poder fazer a multiplicação, a minha quantidade de colunas da minha matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas da minha matriz B. É obrigatório, porque senão não dá certo. Tá? Isso quando a gente está tratando de multiplicação de matrizes. De matrizes, isso daí mesmo, não de vetores. Tá? E o resultado vai ser a minha matriz C, certo? Com a quantidade de linhas da matriz A vezes a quantidade de colunas da matriz B. Ok? Só que quando a gente está fazendo dessa forma, ali em cima, quando nós estamos falando da hipótese, qual que é o ponto? Pelo menos por enquanto, ainda não vamos, ainda nós teremos a parte multivariada agora, né? Uma coisa que eu esqueci de explicar. Então não vamos ter simplesmente só θ1, nós vamos ter até θn de x. Por enquanto, não estamos tratando de graus funções com polinômios de graus maiores, né? Então nós não estaremos tratando de funções quadráticas, nem cúbicas, nem nada do tipo. Por enquanto estamos tratando simplesmente de uma coisa linear, tá? E graças a isso, o que nós temos que pensar agora? Como nós estamos tratando sobre vetores, qual que é o grande ponto? Quando você cria um vetor, então eu vou chamar ele de θ, pelo menos por enquanto, ele vai ser como? Ele vai ser um vetor, neste caso, né, de n linhas
né, de uma linha, neste caso, né, de uma linha por n colunas. E qual que é o meu x, pelo menos por enquanto? O meu x, ele é uma linha e uma coluna. Lembra para poder chegar... Este daqui tem que ser igual a este? Para poder ter a multiplicação? Porque senão você não consegue multiplicar. Então esse é o ponto. Não dá certo dessa forma. Então eu tenho que fazer uma função chamada transpor. O que é transpor uma função? O que é transpor um vetor? Ou uma matriz, por exemplo. Né? Você transformar as linhas em colunas e colunas em linhas. Então quando eu tenho o meu θ normal, digamos que ele é, por exemplo, eu tenho aqui o meu... Eu tenho aqui, por exemplo, sim, vou deixar sem vírgula, tá? 1, 2 e 3. Então ele tem uma linha e n colunas. Quando eu transpor ele, com esse tzinho aqui em cima, ele vai ficar como? Ele vai ficar 1, vai ficar 2 e vai ficar 3. Ou seja, ele vai ficar 3 linhas e uma coluna só. Se eu fizer essa transposição, aí vai bater para poder fazer essa minha multiplicação. Porque aí vai ficar n linhas e uma coluna. E eu tiver o meu x, que meu x por enquanto ele é simplesmente só uma linha e uma coluna. Beleza? Então vai estar batendo este com este. Então na hora que nós fizermos a nossa função hipótese, a nossa hipótese agora de x, ela vai deixar de ser θ 0 mais θ1 e paranãs. Ele vai ser o quê? Ele vai ser agora a nossa função de x. Veja que por enquanto eu só tenho uma única variável entrando dentro da minha função. Então vai ser agora θ transposto de x. E uma outra coisa que eu tenho que explicar também, né? Vamos considerar agora que o nosso θ0, ele é 1. Ele sempre vai ser considerado 1, tá? Nosso θ0. θ0 é 1. Então, se eu tiver um θ com várias, né, o θ0 ele vai ser 1. E assim por diante. Tá bom? Isso é bem importante entenderem, principalmente quando nós estivermos pensando na nossa função de custo. Porque vai ter um pulinho do gato a mais quando nós estivermos tratando da nossa função de custo agora. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. No próximo vídeo a gente continua. Beijos e até mais.